Boa noite, queridos amigos, queridos e amados irmãos. Eu fiz uma anotação de que hoje eu falaria sobre João Batista e a história de Jesus quando ele era criança até um determinado ponto. Mas, na realidade, eu antecipei o que vou falar ao sábado. A palestra de hoje, das quartas-feiras, é exclusivamente sobre a mediunidade e sobre as influências que nós temos e sofre o nosso corpo físico com relação ao mundo espiritual. E o interessante é que nós estudamos eletricidade, magnetismo, biologia, falamos sobre cada organismo, como eles se apertam com as relações mediúnicas que ocorrem com a nossa relações com o mundo espiritual. Mas agora chegou o momento de nós falarmos sobre o corpo astral, que também é chamado corpo bioplasmático, perispírito, o corpo mental. Então, na realidade, de hoje em diante, essas palestras da quarta-feira interessam fundamentalmente também aos psicólogos, aqueles que trabalham com as ansiedades, com as depressões humanas, e os médicos precisam saber que o homem é um ser integral, que depende de todo um conjunto que não é só matéria. Muito bem, eu gostaria de dar uma boa noite especial, desejando a vocês paz, amor e felicidade, e dizer que eu estou aqui em nome de Jesus, o grande mestre, e que está fazendo com que eu faça esse trabalho. Fiz muitos anos, presencialmente em vários centros espíritas, em vários municípios, mas Kardec disse, uma certa vez, que no que a ciência evoluísse, o espiritismo também assim evoluiria. Daí as transcomunicações instrumentais, pessoas que desencarnam e telefonam para suas famílias, computadores que dão mensagens que a gente não sabe como é e por que elas vêm. Uma vez, para vocês terem uma ideia, antes de começar o assunto, eu vi aqui uma data, o meu computador estava totalmente em preto, e uma data, 1º de janeiro de 1600. E nenhum computador, até hoje, com todos os hackers que possam existir no mundo, tem a data de 1 de janeiro de 1600. Eu estou pesquisando até hoje. Não sei o que aconteceu nesta data. Aconteceu alguma coisa. Senão eles não teriam me dito. Olhe e analise 1 de janeiro de 1600. Então eu estou aproveitando a internet para a comunhão com todos vocês e abrangendo uma esfera maior de pessoas sobre a ciência espírita. E essa ligação dela com o nosso corpo físico, já que a ciência humana está se aproximando e comprovando tudo que foi dito pela ciência espírita até hoje, nos últimos 170 anos, até um pouco mais. E resolvi, a partir de agora, falar, nessas 2 semanas, provavelmente, sobre o nosso plano astral. Quantas dúvidas as pessoas têm quando dormem, quando acordam, quando sonham, quando têm pesadelo. Vamos analisar tudo isso aos poucos? Vamos começar falando sobre os chakras. Eu fui criticado porque disseram chakras não existem na doutrina espírita. Existem plexos, existem fluidos, corpos fluídicos. Mas o chakra é uma palavra em sânscrito, que quer dizer plexos, que nós estudamos e quando damos um passe, atuamos em cada um deles. Nós tivemos a oportunidade de estudar em cada órgão, desde a epífise, hipófise, o centro coronário completo, com o sistema linfócito, com o nosso chakra cardíaco, com todos os nossos órgãos abdominais, chegamos a falar até da base. Estudamos muito. Se vocês quiserem e desejarem posteriormente ver e ouvir essas palestras, basta que vocês acessem o canal Walter de Carvalho
Visão Espírita no YouTube. Mas isso depois eu deixo sempre o link aqui para que vocês possam ir lá e escolherem aquilo de acordo com as vossas necessidades. Vamos falar então sobre os chakras hoje um pouco? O chamado plano astral é constituído, meus irmãos, como o nosso, de matéria física. Ora bem, com a diferença de que este plano astral, esse plano físico que nós estamos, aliás, vemos e tocamos. Ele é denso. É como dizia Einstein, que é no fundo um dos maiores espíritas que eu conheci, é energia condensada. E o corpo astral, e o astral é fluídico. Inclusive, hoje uma pessoa me perguntou sobre corpos fluídicos. São energias. O astral é feito de uma matéria etérea. Esta é de frequência vibratória mais baixa. O astral de frequência muito mais alta. Sendo assim, sendo muito menos densa o corpo astral, sua consistência é menor. E por isso não é percebida pelos sentidos dos que estão encarnados. Da mesma forma como não vemos com os olhos físicos o ar limpo e os gases incolores. Nós vemos? Por serem poucos densos, essa densidade menor é provocada por uma força de coesão muito fraca entre as suas moléculas. Os russos já pesaram o nosso corpo astral. E eles, analisando em laboratórios as pessoas antes de desencarnarem e depois de desencarnadas, eles pesaram que havia, mesmo sem nenhuma perda de líquido ou qualquer coisa no organismo, ele pesava 40 gramas, mais ou menos, a menos do que quando estava encarnado. E com isso, esses russos que estudaram a ciência espírita e estudam até hoje, como norte-americanos, e outros, e agora alguns brasileiros, algumas faculdades brasileiras, pesaram que o nosso corpo espiritual, esse corpo que serve de amortecedor entre o nosso espírito e a nossa matéria, o corpo espiritual, esse que a gente vê as fumacinhas por se materializando, pesa 40 gramas. Mas isso é só uma curiosidade. A proporção que se torna menos denso o corpo astral rarefaz cada vez mais as suas moléculas, de tal forma que os que estão nos níveis mais baixos, os mais densos do astral, também não veem os que chegam nos níveis mais altos, muito menos densos. No nível mais baixo, a densidade é bem mais próxima da esfera material densa. No nível mais alto, aproxima-se mais da imaterialidade no plano mental. Por isso que se diz que, dependendo do nível do espírito, um não vê o outro. Porque estão em planos dimensionais diferentes, ou porque estão com matéria mais adensada, menos adensada. Em minha experiência de materialização luminosa, de glóbulos luminosos, existem os mais opacos e os mais claros, mais vívidos. Isso depende da evolução que o espírito tem. E com isso ele vai mudando de plano. Alguns espíritos em alguns planos podem não ver ou não ter permissão, que inclusive hoje eu fui criticado, que todos não existe permissão para isso. Existe sim, depende do grau de evolução. Você poderá ter o teu assessor, o teu instrutor te dando orientação para você ir. Não, aqui você não pode ir. É só ler as obras de Chico Xavier que você vai entender que muitas vezes você não pode ir em determinados locais. Porque lá as pessoas que estão com o corpo espiritual, que são pessoas, só que numa dimensão diferenciada, com um corpo diferenciado, não estão no mesmo nível vibratório que nós estamos. Então, não nos é permitido ir. A constituição atômica e molecular nos corpos astrais inorgânicos e nas células nos orgânicos torna esses corpúsculos maleáveis e túteis, com extrema mobilidade, de tal forma que basta um impulso de força mental do pensamento para plasmá-lo na posição desejada. Nós vamos chegar a esse ponto, de que pela força de pensamento, nós podemos nos transportar até um local, podemos até nos materializar
e ser tocados, como aconteceu com Antônio de Pádua, com Santo Antônio, que ele estava fazendo, como eu disse, a sua pregação e recebeu uma informação, que ele era médium, de que o pai estava sendo assassinado, e ele foi na Espanha, ele parou a missa que ele estava dando e foi, por isso que ele foi canonizado, e foi e provou, disse, eu vou fazer o morto falar. E fez o morto falar dizendo que não foi o pai dele que assassinou aquele morto. E por esta razão, muitos anos depois, por um decreto papal, ele foi declarado santo. Mas ele era um médium. Se todos os médios fizessem isso, talvez, quem sabe, pudessem ser canonizados por decreto. Ninguém é santo por decreto, desculpem. Mas a constituição atômica e molecular nos corpos astrais e no orgânico das células são idênticas. Daí provém uma grande mobilidade e as mutações repetidas das paisagens e locais que visitamos ou vemos durante os sonhos. Durante os sonhos e que tanto nos desorientam. Grande número de sonhos se desenvolve no plano astral. E basta um pensamento nosso para modificar todo o panorama. Ocorre também, por vezes, que outros seres, dominando-nos, fazem com que as cenas se transformem sob nossos olhos espantados. Essa mutabilidade também desorienta os recém-desencarnados, que não conhecem o novo local em que passam a encontrar-se, depois que largam o corpo físico denso, essa matéria horrorosa que nós usamos. Por isso, tanto o espírito perturbado procura as sessões mediúnicas, porque não conseguem entender, eles estão vivendo no outro mundo, no outro panorama, eles não estão sentindo, não estão vendo, não estão pegando, não estão tocando, como um senhor disse, eu converso, eu tento, Walter, eu tento cumprimentar as pessoas, mas elas não me sentem, porque ele estava ainda ligado à matéria. O plano astral é constituído de matéria em estado energético, dinâmico, meus irmãos, em contraposição ao plano material denso, em que a matéria aparece em estado de repouso, que nós estamos aqui em aparente estado de repouso, estático. Em estado energético, no entanto, é o intermediário entre o espírito e a matéria sólida. A mente espiritual precisa, se quiser agir sobre a matéria sólida, densa, utilizar-se da matéria energética do astral. É assim que se dá as viagens astrais, o corpo astral e as comunicações nos sonhos. Por isso que quando nós falamos que apareceu o sonho a José e mandou José fazer isso, mandou José fazer aquilo, nos sábados, que eu nunca vi, como eu disse, Bíblia tão cheia de eventos mediúnicos, sonhos, e corpo astral conversando com corpo denso e dando ordem para não ir para o Egito, para não ficar, porque o Herodes ia matar. Tudo isso, esses corpos astrais, esses anjos se materializam. Mas isso nós já trabalhamos sábado. O mesmo ocorre em nós, quando encarnados. Se quisermos nos movimentar, por exemplo, um braço, vamos dar um exemplo, não basta a força do nosso pensamento agir diretamente no braço. É mistério que nos sirvamos de um intermediário astral existente em nosso corpo denso. Sabe qual é esse intermediário astral que existe em nosso corpo denso? São os nervos. Como nós já estudamos tão detalhadamente. E os nossos sentidos? Nosso corpo sólido, esse corpo material que nós estamos, de matéria densa, é completamente insensível. Nenhum dos 5 sentidos lhe pertence. São apenas portas, isto é, aberturas na matéria, através das quais e nas quais se localizam as pontas dos nervos, preparadas de acordo com a sensação que devem captar. O corpo astral, o nosso perispírito, o corpo biosplasmático do Lúcio, o corpo espiritual de Saulo de Tarso, é que através dos nervos possui sensibilidade. Muita gente estranha que eu digo, não é o corpo que ama, é a alma.
porque tudo é um corpo astral, que é exatamente o elemento de ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Depois nós vamos falar do corpo mental, etc., até chegar ao espírito em si, embora com muito pouco conhecimento. Se extrairmos, isolarmos ou amortecermos o nervo por meio de anestesia, por exemplo, como acontece quando vamos nos operar, nada sentimos no corpo, que se torna quase cadáver quanto à sensibilidade. Não sente nada. Você recebe uma anestesia geral, acabou você. Seu corpo não existe mais. Só vemos através dos olhos. Esses olhos que Deus nos colocou, que nós, na maquete, quando éramos preparados para nos encarnar, os espíritos precisavam de, ao encarnar, ter alguma coisa para ver. Na matéria dessa. Porque ver sem os olhos, eles veem com facilidade, com aquele terceiro olho que o pessoal chama, que é a hipófise, o sistema comandado pela epífise, que se vê não com os olhos do nosso corpo físico, meus irmãos, se vê com os olhos da alma. Muito bem, quando as vibrações da luz, os fótons, ferem o nervo óptico, que se espraia na retina, transformando suas pontas em cones e bastonetes. É assim que a gente vê. Só ouvimos quando as vibrações das ondas sonoras agitam o nervo acústico em suas pontas, distribuídas como uma harpa dentro do caracol, que nós já falamos sobre isso. Só sentimos odores, gosto, tato, quando o nervo olfativo, gustativo e as extremidades nervosas situadas sob a epiderme, são atingidas. O corpo físico denso, ao invés de ajudar, amortece todas essas sensações, esses registros, porque é demais denso e pesado. Por isso que quando nós dormimos, o nosso corpo especial se liberta. Leve, fácil. Viaja quilômetros, milhares de locais, vão em todos os lugares, estão em todos os lugares, traspassam todos os obstáculos. Daí, nos seres desencarnados, as sensações serem muito mais agudas e vibrantes do que as que sentimos quando revestidos na carne, meus irmãos. As dores são muito mais violentas. Imagine-se como sofrem os suicidas. Como sofre? Deus do céu. As vibrações de luz, som, etc., são percebidas por todo o corpo astral, que não necessita de tecidos especializados para visão e audição. No corpo denso, é que se tornou necessária a construção de terminações especiais para se conseguir o objetivo, senão o espírito encarnado não veria. Aliás, não sentiria. Aliás, podemos reparar em que os cegos, mesmo de nascença, observe que coisa interessante, à noite, em ambiente fechado, sentem no corpo se a luz está apagada ou acesa. Olha que prova. Para que prova maior do que essa? Que ciência que não prova? Que o cego, quando a luz está apagada, sabe que ela está apagada, sente que ela está apagada. O sistema nervoso, meus irmãos, que liga o corpo astral ao físico, tem, como já vimos, dupla função, possuindo para isso dois tipos de fibras. A aferente, quando leva ao mental as sensações percebidas nos planos astral ou físico, e as eferentes, quando transmite ordem do mental ao físico ou no astral. Outras funções exercem os nervos. Além destas, embora ainda não tenham sido ratificadas pela ciência oficial. Mas vamos procurar anotar algumas. Dizem que não se fala de plexo na doutrina espírita, na ciência espírita. Mas como não? Plexos. O nosso sistema nervoso é complexo e permeia todo o corpo físico denso, em verdadeiro cipoal de linhas, pois as células se tocam umas às outras pelos dendritos, como nós chamamos, e nervos formam cordões. No entanto, meus irmãos, em certos pontos do corpo, as células nervosas formam uma espécie de rede compacta
entrecruzando-se abundantemente em conglomerados complexos e emaranhados, que parecem a nós de uma linha embaraçada. A medicina chama esses pontos plexos nervosos. E por que não tem a palavra plexo na doutrina espírita? Quem disse? Existem bastantes no corpo, mas alguns são considerados de maior importância pela localização e pelo trabalho que realiza, principalmente os cerebrais, os cardíacos, os da tireoide, como eu já falei tanto, os do estômago. Assim, a título de exemplo, vamos dizer, o chamado plexo solar, que nós já tratamos tanto aqui, na altura da boca do estômago, onde um soco bem dado pode fazer desmaiar uma criatura, olha aí. Este é o plexo responsável por todo o metabolismo alimentar. É o verdadeiro gerente, se considerarmos o corpo como uma usina ou fábrica, cujo diretor é o cérebro ou o intelecto. Enquanto este expede ordens, o gerente é que as executa. E nem sempre estão de acordo. Muitas vezes a gente não está de acordo com o nosso chefe, não. Esse é um problema. Com frequência, o intelecto está distraído com outros afazeres. Por exemplo, diversões ou em repouso, ao passo que o gerente não pode abandonar um minuto seu posto de trabalho em hipótese alguma. Mesmo com o cérebro adormecido, o gerente está desperto a dirigir o trabalho com honestidade. Por vezes, o diretor até atrapalha, introduzindo venenos no organismo, como, por exemplo, o álcool, temperos fortes, e eu diria mais até, aborrecimentos, mágoa, ódio, rancores. E o gerente se esforça em corrigir esses erros. Por isso que muitas vezes a gente diz, eu fiquei nervoso e tive um desarranjo intestinal. Mas, por vezes, não consegue consertar as tolices do diretor. Mas ele tem autonomia para isso. Manda-lhe, então, avisos urgentes, as dores. Aí ele manda as dores para o cérebro, dizendo, não faça isso, não fique com raiva, não tenha ódio, não faça uma coisa dessa, não, você está me afetando. Ele manda o comando para o cérebro, para que tome providências externas para debelar o mal. Nós já explicamos tudo isso em detalhe. Eu estou só fazendo uma síntese, pois sua simples atuação no nosso plexo solar não pôde dominar o departamento da fábrica, os nossos órgãos. É como se fosse uma fábrica. Nem acalmar os operários. Os operários da nossa fábrica são as nossas células, que têm vida própria, têm o DNA, que é a inteligência deles, que se feriram, envenenaram ou se rebelaram. Assim, como quem bebe, como quem toma drogas e outras coisas mais, gente. Ou um remédio em excesso que vicia e torna dependência. Mas seu dever, o plexo solar, é cumprir à risca. Tudo isso é o corpo astral e o corpo físico. Eu estou falando do corpo astral e do corpo físico, porque um é um molde do outro. Entenderam agora? Os plexos nervosos no físico, agora falando no físico, apresentam no corpo menos denso contrapartes astrais idênticas, que não se materializam e que possuem funções e realizam trabalhos bem específicos. Por isso que, normalmente, quando nós temos uma doença no corpo físico, ela se plasma totalmente no corpo astral, que é levado para um hospital depois de um desencarne. A pessoa faz um tratamento lá e depois que ela está curada, ela começa a trabalhar, começa a participar de eventos, de reuniões, de estudos, recebe autorização para vir aqui, no plano denso, para acompanhar, para proteger, para orientar, para intuir os parentes. Por isso que muitas vezes a gente está pensando, agora mesmo chegou alguém aqui, às vezes eu sonhei com minha avó em pé ao lado da minha cama. E era assim, podia ser, com certeza. Poderíamos dizer
que é a parte do corpo astral que não se solidificou, como se o sistema nervoso constasse de duas partes, uma física e outra astral. Então, tudo que nós estudamos sobre o corpo físico é idêntico para o corpo astral. Uma mais, outra menos densa. Uma visível e tangível pelo físico, e a outra é só invisível e tangível pelo astral. Mas o que é os chakras, meus irmãos? Vamos falar sobre os chakras especificamente. O chakra corresponde aos locais dos plexos no físico. O corpo astral possui turbilhões ou motos vorticosos, como nós chamamos, que servem de ligação e captação das vibrações e dos elementos fluídicos do plano astral, que nos envolve externamente, passando tudo à parte astral solidificada em nosso corpo, os nervos. A parte astral solidificada em nosso corpo são os nervos. Conglomerados de nervos no físico produz os plexos, que ativam e sustentam esses vórtices com mais intensidade, ao passo que no resto do corpo, onde os nervos correm sem formar-se em nós, esses nós, aparece apenas no astral a aura simples. Por isso que os Kirlian fotografaram a aura. Essa aura, ao chegar à altura dos plexos nervosos, gira com intensidade, estabelecendo verdadeiros canais de sucção ou de expulsão. Por isso que quando damos um passe, é uma transfusão fluídica de energia, porque tudo é fluidez completa de energia entre o corpo astral e o corpo físico. Por isso que a entidade, ao chegar perto do passista, ao lado do passista, pode, junto com ele, dar um passe. Ou pode, simplesmente por transfusão fluídica, faz uma transfusão fluídica de boas energias, elétrons bons, que aliviam. Tanto que tem uma pessoa que me falou, eu já repeti, vou repetir de novo, que quando recebe um passe na sua tireoide, a sua tireoide melhora, porque ela libera mais iodo, ela entra em paz. Tal como exaustores ou ventiladores que giram quando passa por eles o ar, ou que giram por efeito de um motor movimentando o ar, assim, essas rodas, os chakras, em sânscrito, os chakras, giram ao dar passagem à matéria astral, de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, nós vivemos um intercâmbio permanente com o nosso corpo astral. São chamados rodas porque têm a aparência de pequeno exaustor ventilador. Os cientistas que já descobriram isso. Com suas pás, denominadas de pétalas. Por isso que as pétalas dos orientais, que giram incessantemente quase, já que constante, a corrente de ar que por elas passa. Os chakras e suas relações complexas, quais são? Vamos ver agora. E com as glândulas que nós estudamos. Tudo isso nós já estudamos. Vamos ver. Nós temos o corpo pineal, a hipófise, a tireoide, o timo, que eu expliquei que ficava um pouco atrás do coração, o baço, e a importância dele que nós vemos, as suprarrenais, os nossos pâncreas, os ovários na mulher, os testículos nos homens, que é o chakra da base, o plexo carotídeo e cavernoso, o plexo cervical e laríngeo, o plexo braquial, o plexo cardíaco, o plexo solar, o epigástrico, como nós chamamos, o plexo lombar, onde inclusive se instalam muitos obsessores, e o plexo sacro, que é o chakra da base. Nós precisamos fazer estudos mais profundos disso em obras especializadas no futuro, porque eu não vou terminar essa parte de mediunidade só comparando o corpo astral com o corpo físico, não. Vocês vão estudar mediunidade mesmo, inclusive teósofos, Rosa Cruz, esoteristas, ocultistas que estão me escutando, estão entendendo perfeitamente bem o que eu estou dizendo. Mas aqui eu estou fazendo uma simples vulgarização. Evidentemente, meus irmãos, um chakra desenvolvido
é uma porta aberta para o plano astral, permitindo contatos com espíritos desencarnados, como veremos ao longo de nossos estudos. No entanto, julgamos oportuno agora dizer que o desenvolvimento forçado e artificial, provocado conscientemente por nós, é mais prejudicial do que benéfico. Não queira ser um médium se você não tem essa condição, esse dom. Não force. Já que nossa finalidade não é perceber nem atuar no plano astral. Tão imperfeito e falho como o nosso físico. O plano astral é tão imperfeito e falho como o nosso corpo. E talvez pior, mas evoluir a outros planos superiores. Mas ele evolui. O corpo astral evolui. Tanto que, se quem lê o livro Violeta na Janela, que são 4 volumes, as pessoas só leem o primeiro, o livro Violeta na Janela são 4 volumes, extraordinários, da Patrícia. Conta a história de uma garota que aos 18 anos ela teve um AVC e desencarnou. E a mãe colocava violetas na janela para ela e ela recebia lá no plano onde ela estava. E é uma história lindíssima, inclusive, mas não é só um volume, são 4. Até ela se desenvolver, até ela aprender a levitar, porque até para levitar ela teve problema, teve dificuldade. Que o espírito, o corpo astral, levita. Ele não anda como nós somos densados, nós caminhamos, pisamos. O corpo astral levita, ele voa, como nós dizemos no sentido físico. O plano astral, meus irmãos, para que fique bem entendido, é o das nossas emoções, criado especialmente para a moradia dos animais irracionais, o corpo astral. Como a humanidade ainda se encontra muito animalizada, por isso ainda habitamos o astral quando desencarnamos. Violências e mais violências, ódios, rancores, dores. Mas o plano do próprio homem é o mental, não o astral. Por isso que a próxima etapa nossa, depois de discutirmos tudo e aprendermos tudo que pudermos sobre o plano astral e o corpo astral, nós vamos trabalhar e discutir o corpo mental, porque na realidade, tudo isso se entrelaça numa comunicação mediúnica, num sonho, numa visitência, numa mediunidade olfativa. Quando o espírito tem que mergulhar na carne, qualquer que seja sua situação evolutiva, ele precisa primeiro revestir-se da matéria astral. Olha que interessante. Para poder condensar-se posteriormente na matéria. Então, quem primeiro se condensa é o corpo astral, depois se condensa na matéria. Mas isso constitui uma transição, não um estado próprio do homem. O astral não constitui estado para o psiquismo animal e para os espíritos animalizados que tem, que não conseguiram superar esta fase atrasada. Ah, meus irmãos, quando o estágio evolutivo, ainda retardado, de um espírito exige esse contato no plano astral, os chakras são abertos naturalmente, isto é, pela própria natureza. Neste caso, o indivíduo nasce médium. Vamos então repetir para agora vocês entenderem. Tudo que eu falei até agora é para eu chegar a esta conclusão. Quando o estágio evolutivo, estou repetindo, ainda retardado de um espírito, exige esse contato com o plano astral, os chakras são abertos naturalmente, isto é, pela própria natureza. Por isso que em alguns trechos de alguns cientistas, e o próprio Kardec diz que a mediunidade é orgânica, não é nada de anormal, todas já têm. Uns intuitivos, outros inspirados, outros escreventes, outros olfativos, outros audientes, outros videntes, e assim sucessivamente.
Mas isso constitui uma transição, não um estado próprio do homem. O astral só constitui estado para o psiquismo animal. Então, quando ele se abre, é pela própria natureza. Neste caso, o indivíduo nasce, como eu disse, médium, na terminologia corrente. E então é necessário educar essa mediunidade já existente. A minha aflorou aos 8 anos de idade. A de algumas pessoas aos 80 anos de idade. E aí, não tem idade para isso. Mas desenvolvê-la, quando não existe, é, a meu ver, errado. Pois perturba e atrasa o progresso evolutivo da criatura. Não tentem ser aquilo que o teu organismo, o teu corpo físico, o teu corpo astral não permitem. Por isso que não é todo mundo tem a mediunidade desenvolvida. E pergunta para mim sempre assim, eu sou médium? Nós todos somos médios. Uns mais ou menos desenvolvidos do que outros. Olha que coisa interessante. Nunca esqueçam isso. E não critique quem senta a uma mesa e fica com um papelzinho, meses e meses não consegue rabiscar uma linha, porque não é médium psicógrafo. Ou não vê, eu não vejo. Inclusive, eu vou voltar àquela história daquele dirigente espírita que chegou para mim e disse, Walter, eu fiz uma palestra no município, era um município importante aqui do estado do Rio de Janeiro, em que eu fui convidado, me desloquei até esse município. Depois que eu fiz a palestra, porque dependendo das circunstâncias, ou era dirigida para o aspecto mediúnico, ou para simplesmente o aspecto evangélico, comportamental, código de ética e moral, como, por exemplo, me pediram para fazer, eu vou fazer aqui uma palestra, foi uma pessoa que me pediu, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Eu já fiz essa palestra antes. Porque essa pessoa perdeu um filho. Então, ela queria entender por que isso. Porque, como ela é uma matéria adensada, e foi feita uma lavagem secular, milenar, de que existe inferno, purgatório, não sei o que lá, papapá, ppp, e assim por diante, demônios para lá, demônios para lá, quando são espíritos do mal, e a gente sabe disso, tanto é que Jesus expulsou uma legião deles. E vivia expulsando, expulsa até hoje. Porque Jesus está no meio de nós. E quando os ungidos estendem a mão e fazem uma prece em nome de Jesus... Porque eu tenho um filho que, inclusive, curiosamente, é pastor. E ele, então, me presenteou um livro sobre a palavra. E no início desse livro, eu adorei esse livro. Meu filho foi educado dentro da moral cristã. Não importa que o pai dele seja... Tem um cristão católico, o cristão evangélico, o cristão espírita. Eu sou cristão espírita. Nunca neguei para ninguém. A ponto de prefaciar o livro de um pastor. Meu filho, pastor, me pega o livro e diz, olha aqui, pai, o que é que você acha disso? Eu disse, puxa vida, era o que me faltava na minha pesquisa. Porque, inclusive, eu disse isso até para agradá-lo, mas é sobre uma coisa que eu já tinha palestrado várias vezes, sobre a palavra de Jesus. Sobre a procuração que ele otorgou a cada um de nós. Não existe no direito aí a procuração ad hoc? Ou, por exemplo, em algumas delegacias do interior, o escrivão ad hoc, que a prefeitura cede porque a delegacia não tem funcionário? Então, foi dada a nós, por Jesus, uma procuração ad hoc. Foi verbal. Ad hoc é verbal, uma procuração que você está sem concurso. Ele disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ou seja, ele nos otorgou uma procuração para a gente pedir a Deus, em nome dele, o que a gente quisesse, mas que fosse extremamente necessário. Por isso que muita gente chega para mim, eu não entendo, eu faço preces e mais preces, e tudo que eu peço não é atendido. Aí eu me lembro de uma expressão que Jesus usava, tens fé? Tua fé te curou. Ou, se Deus não te deu, é porque não era melhor para ti. Ele vai te dar algo melhor, ou vai te dar aquilo dentro do limite da missão que você foi escolhido para fazer. Não queiramos, meus irmãos,
ser mais do que somos. Estamos vivendo no ambiente que nós escolhemos, convivendo com as pessoas que nós precisamos conviver. Temos os filhos que nós deveríamos ter para cuidá-los deles, para lançá-los ao mundo, para eles que ligam pela própria. Vejam minhas postagens, analisem minhas postagens sobre esses assuntos. Porque tem muita coisa. Só no meu blog são 1.800 postagens tentando mostrar a verdade. Mas por quê? Porque foi otorgada a mim uma procuração por Jesus, uma procuração ad hoc, que tudo que eu pedisse em nome dele ao Pai, o Pai me concederia. E eu pedi a Jesus que me permitisse hoje estar aqui diante de vocês. Até quando ele quiser. Quando ele não quiser mais, ele me leva para o plano astral e depois para outros planos e assim sucessivamente. Eu tenho a impressão que eu tenho tanta coisa errada na minha vida, desde que eu nasci, na doutrina espírita desde os 18 anos de idade, que talvez eu vou passar dificuldade no plano astral, vocês imaginem. Quem é o maior aprendiz disso que eu estou dizendo para vocês? Sou eu. Não é? Não estou dando aula para ninguém. Não estou ensinando e não estou buscando adeptos. E o Espiritismo não busca adeptos. Quem busca adeptos é a igreja. Agora, a igreja de Cristo existe sim. A igreja é o caminho. Mas o encontro com Deus e com Jesus é individual. É seu. Seus órgãos todos e o seu corpo astral e seu corpo físico foram preparados para essa colocação, para essa ligação do teu eu interior, teu eu maior, teu eu superior, se encontrar com o de Jesus e ser um com o Pai. E com isso, meus irmãos, na próxima palestra, da quarta-feira, porque eu vou falar sobre João Batista e sobre a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, e no sábado. Vai ser muito interessante a palestra de sábado. Tem alguma coisa de mediunidade também, porque João Batista era um médium puro, natural. Então, nós vamos falar sobre o chakra fundamental. Nós vamos falar, podemos até falar até um pouco mais sobre esses chakras todos hoje, mas, de repente, o conveniente seria que nós já os cansamos por esse período até agora. Eu vou dizer qual é a matéria da próxima quarta-feira. Nós vamos falar sobre o chakra fundamental, sobre o chakra esplênico, sobre o chakra umbilical, sobre o chakra cardíaco, sobre o chakra, deixa-me achar aqui, chakra laríngeo, deixa eu ver na minha anotação o que é que eu fiz, sobre o chakra umeral e sobre o chakra frontal. Nós vamos levar muito tempo sobre o chakra coronário e assim sucessivamente. Mas vamos seguir uma linha mais tranquila para que a gente não se canse e vá aprendendo bem. E quem quiser deixar perguntas, pode deixar perguntas nos comentários. E à medida que eu tiver a oportunidade de responder, se eu não responder a todos, me perdoem, mas não fiquem magoados comigo, porque eu tive de fazer 2 feixes, porque um meu foi bloqueado, porque alguém que é contra o espiritismo arrumou um jeito de me bloquear por 30 dias. Eu criei um outro agora fiquei com 2. Tanto é que eu tenho o D. Carvalho Walter e o Walter de Carvalho, e somando os dois, são quase 6.000 pessoas, 7.000 pessoas e mais quase 2.500 pessoas seguindo. Então, você me perdoe porque são muitas pessoas. Eu não posso dar a mesma atenção a cada um que eu gostaria de dar. Eu gostaria de abraçar um por um de vocês, como eu faço sempre. Porque, inclusive, eu vou lembrar, só para encerrar, que Jesus, quando mandou os 2 discípulos que ele encontrou na estrada de Emaús, depois já do Pentecostes, fazer um trabalho de pregação na cidade de Nazaré, onde ele não estava, ele se transportou para falar com esses 2, está no livro, que eu vou indicar a leitura, por favor. E ele, então, falou com os seus discípulos, e os discípulos eram tantas as pessoas que o rodeavam, que eles não poderiam dar passes com as mãos, estender as mãos para ajudar, para curar. Então, o que é que eles faziam? Eles passaram a botar o abraço. Vocês não sabem a força de um abraço. Além do seu encontro de 2 corações,
é um passe extraordinário. Então, esses dois discípulos de Jesus começaram a dar passe nas suas pregações, perto da região de Nazaré, que não está nem no mapa, tal, etc., quando eles fizeram as pregações, amando de Jesus. Agora, o nome do livro é um livro que o amor jamais se esquece. Esse livro, O Amor Jamais Se Esquece, você encontra nas livrarias espíritas, é extraordinária e eu recomendo a leitura. É mais do que um romance. Ele é um livro que evangeliza, contando muitas histórias de Cristo por um espírito, cujo médium, inclusive, esse médium tem meu grande respeito, que é o André Ruiz, que eu tenho grande respeito por ele, que escreveu O Amor Jamais Te Esquece. Leiam esse romance. Leiam e se deleitem com as verdadeiras histórias de Cristo que o Espírito, pela mediunidade de André Ruiz, contou. Eu quero, em nome de Jesus, agora pedir a Deus a proteção e a paz e a harmonia no coração de cada um dos que me ouviram. E dizer, Senhor, abençoa cada uma das pessoas que me ouviram. Dá-lhes a paz e a harmonia. Dá-lhes a calma e dá-lhes a sensação de que eles já estão mais perto do reino dos céus, que é dentro do seu próprio coração. Em nome de Jesus, pela procuração a mim otorgada, eu vos abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que fiquem em paz e que Deus os abençoe agora e sempre, com a graça de Deus em nossos corações. Que coisa mais linda.